aí, pessoas do bem, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e essa é a segunda e última parte da nossa videoaula da confecção do nosso ursinho Noel. Você não viu a primeira parte? Então corre lá, dá uma conferida no último vídeo e volta aqui, porque hoje eu vou te ensinar a finalização dessa peça. Vem comigo então! Pessoal, esse daqui é o isopor que eu vou usar para fazer o tronquinho. 2 isopores antigos, né, para reaproveitar. Colei os 2. Vou cortar mais ou menos essa parte aqui, que é onde eu sei mais ou menos que eu vou querer a grossura do nosso tronco de árvore. Eu cortei essa parte aqui e o que sobrou eu colei em cima. Vai ficar numa altura boa. Agora eu vou cortar aqui uma meia-lua, que vai ser a base do nosso tronco. Uma faca ou um estilete, alguma coisa assim, vou cortando e dando o formato que a gente quer para o nosso tronco. O restante eu vou cortar em outro lugar, daí eu volto com ele já cortado na forminha que a gente vai precisar. Terminei aqui o nosso tronco, passei uma lixa mais ou menos nele para poder ficar comportado o isopor, porque isopor aqui em casa agora tá para todo lado, parece que nevou aqui. Depois que eu fizer esse vídeo, vou ter que fazer um vídeo de faxina. O nosso tronquinho. E o ursinho que eu tive que resgatar lá na sala, que as meninas já tinham levado pra lá, já estavam brincando com o urso, coitado. Até perfume no urso passaram. Então, olha só, você vai medir. Você vai medir mais ou menos como que você quer que fique o urso aqui no tronco. Dei um formatinho nele, fiz umas irregularidades aqui, porque o tronco não é regular. Nós vamos cobrir todo esse tronquinho aqui com um jornal. Nós vamos passar cola branca nele todo. Primeiro, vamos cobrir as laterais, assim. E depois vamos vir com o jornal amassado, colando ele por cima, passando bastante cola. Depois nós vamos deixar secar e vamos retornar aqui para o próximo passo. Eu esqueci de falar que antes de colocar aqui o jornal no tronquinho, você tem que amassar o jornal. Como eu esqueci, agora eu tô forçando aqui um pouquinho para ver se ele dá uma amassadinha aqui de emergência. Mas é bem melhor você amassar o jornal antes, tá? Não esquece. Muito bem, pessoas do bem, já dei aqui 3 camadinhas de jornal amassadinho, bem bonitamente, passando bastante cola. E agora, nessa última camada aqui, eu passei bastante cola mesmo para dar uma camadinha de reforço aqui nesse papelzinho. Vou colocar no sol, porque hoje tá fazendo um solzinho abençoado. Aqui dentro, gente, tem isopor, então não pode ir no micro-ondas, porque senão vai derreter seu isopor. Secando, a gente continua aí nosso trabalhinho. Já secou aqui o nosso tronquinho, dei uma secadinha nele, uma ajudadinha com o secador. O sol tá quente, mas eu não queria deixar muito tempo lá em cima secando, não. Agora a gente vai cortar aqui pra acertar. Como se fosse a casca do tronco, né? Vai ficar uma partezinha assim, mais durinha. Bom, é mais ou menos isso aqui. Tem 2 jeitos de fazer a textura nesse tronco. A primeira é essa aqui. Você vai colando o papel, passando cola, mais papel, mais cola. Quantas camadas você achar necessário para deixar o tronquinho firme, né, mais durinho, mais resistente. Ou você faz de uma outra forma, que é a que eu vou fazer, porque eu tô com um pouquinho de pressa. E não vai ter condição de ficar secando o tronco toda hora. Aqui você pode colocar mais umas camadinhas de papel para ficar mais resistente aqui nas laterais. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para dar a textura desse tronco. Com a cola quente, você vai fazendo uns relevinhos assim, uns formatinhos, como se fosse uma árvore mesmo. Vai imitando aqueles risquinhos que tem na casca da árvore.
Terminei de passar em toda a peça e agora eu tô dando uma reforçadinha aqui nas casquinhas da lateral, porque eu não coloquei aquele monte de camada de papel, né, que eu falei que ia colocar, caso não fosse usada a cola quente, né? Assim, sem pintar, você não consegue ver muita diferença, não. Vou aproximar um pouquinho para ver se vocês conseguem ver. Mas depois de pintado, vai dar uma impressão muito boa de madeira. Vai ficar bem interessante essas ondulações aqui que a gente fez. Feito isso, a gente pinta essa peça toda de branco. Pode ser com tinta acrílica, pode ser com tinta PVA. Se for fosca, melhor ainda, tinta sem brilho. Só que antes da gente pintar, a gente precisa fazer o tamanho da base. Vamos posicionar tudo que a gente vai precisar usar aqui. O urso, e aqui a gente tem que deixar um espaço para colocar os presentes. A gente vai pegar o papelão e vamos tirar um molde nele. Eu tirei um molde aqui, eu usei um papel desses de mercado. Risquei no papelão em volta e recortei. E tirei 3 partes dessa peça. Colei as 3 com cola quente, depois retirei as rebarbas e coloquei aqui uma fita crepe para dar um acabamento. Não se preocupe com esse buraco aqui, porque isso vai ser coberto. Na parte de baixo a gente pode colocar um EVA, mas é opcional também, tá? Essa parte aqui nós vamos pintar de verde. Se você quiser utilizar esse aqui, você pinta do tom que você achar que combina com esse verde aqui. Se você for utilizar o musgo, daí você pinta da cor do musgo. Bom, pessoal, já terminei de pintar aqui a nossa madeirinha. Agora eu tenho que esperar secar. Não pintei a parte de baixo porque não precisa, a gente vai colar na base, né? E pintei também a base de branco. Então, depois que secar, a gente volta para pintar os dois, de marrom e de verdinho. Voltamos aqui com as 2 peças já secas, inclusive a base eu já até pintei de verde, pintei aqui a parte de trás de preto. Mais tarde eu devo colocar um EVA, mas por enquanto eu pintei só de preto para não ficar fazendo propaganda de leite. A frente eu pintei de verde pistache. Só que foi uma tinta de tecido. Essa tonalidade muito idêntica. Olha como ficou igualzinha. Nós vamos passar aqui uma camada de marrom e depois uma camada de marrom mais claro. É tudo tinta de tecido, tá? Não tem problema se fosse PVA, não tem problema se for acrílica, ó. Essa daqui é sépia. Depois que a gente terminar de pintar, eu vou passar esse marrom aqui, que é marrom. Quando você passa o claro por cima, dá um efeito muito especial. Para as laterais, eu vou utilizar esse aqui, ó, ocre ouro. Nossa, minha unha tá cheia de tinta. Para fazer a lateralzinha aqui, ó, para dar aquele efeito de madeira mesmo. Olha, gente, como fica muito parecido com madeira mesmo. Daria para passar aqui também um hidrobetume, né? Aquabetume. Eu vou passar um pouquinho de preto para dar uma escurecidinha no fundo, ficar mais realista. Todas as tintas que eu estou usando, gente, são tintas de tecido. Então não tem desculpa. Não dá pra fazer nada. Dá sim, ó. Uma sujadinha aqui, uma sujadinha ali, ó. Vai ficar mais parecida ainda com o tronco, vocês vão ver. O trabalho desse daqui, pra você comprar pronto, é um dinheirinho, tá? Vai espalhando assim o seu gosto. Você vai olhando, ah, eu queria um pouquinho mais escuro aqui. Daí você vai e joga o preto lá. Mas dá uma espalhadinha, tá, pessoal? Pra dar uma matizada, pra não ficar aquela coisa falsa, né? Assim não fica falso. É importante pintar aqui, porque seria a casca. Vamos passar agora um marronzinho clarinho, né? Pra dar aí uma profundidade. Pouca coisa, tá? Não coloca muita quantidade, porque senão vai ficar estranho. Eu vou dar uma espalhada assim. Acho que eu já coloquei até muito. Eu vou passar com o dedo, ó. Que eu acho que é melhor. Porque senão fica muito falso. Dá só umas batidinhas assim. E espalha com o dedo. Aqui eu acho que ficou demais. Vou passar um pouquinho de sépia ali pra corrigir, ó.
vou esperar secar para poder pintar aqui do lado e já volto com vocês. Nós vamos pintar essa parte aqui com um amarelinho. Depois vamos fazer um efeito que vai aparecer ali os nós da árvore. Achei que ficou um pouco escuro demais, então eu tô dando uma clareada aqui com marfim. Vou fazer um efeito matizado aqui. Os laterais vou deixar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais clarinho pro centro. Para fazer esse miolo, eu voltei a pegar o sépia e vou usar esse pincel aqui, ó, bem fininho, para fazer aqui os desenhos aqui do miolinho. Gente, não é uma coisa muito regular, né? E também não quero que fique muito escuro, então eu vou fazer bem lentamente aqui. Fica mais ou menos assim. Já fiz do outro lado para adiantar. Então, o nosso tronquinho já pode ser considerado pronto. Agora, nós vamos colocar a serragem na nossa base. Vamos passar cola em toda ela e vir jogando a serragem de pouquinho em pouquinho. Dar umas batidinhas para segurar bem. E é isso aí. Pessoal, a serragem, ela era um pouquinho mais grossa, assim. Eu bati no liquidificador. Só coloquei no liquidificador e moí mais um pouquinho. Se você quiser ela um pouquinho mais fina, é só você peneirar isso daqui, a parte mais fina vai sair. Você vai fazendo isso conforme você vai querendo mais grossinha, mais fininha, é só você colocar numa peneira que peneire a grossura que você quer e aí você forma a sua textura. Vamos passar a cola aqui. Às vezes eu até uso o pincel, mas eu prefiro espalhar as coisas com o dedo, assim. Tinta, cola, tô colocando bastante cola, tá? Na camada bem grossinha, para evitar que fique caindo depois. É bem chato você fazer um trabalho e depois ficar caindo os floquinhos, areia, às vezes a gente joga areia, né? Aí fica saindo, é bem chato mesmo. Aqui nas laterais, você pode ir colocando ele diretamente no prato, assim, que ele vai pescando. Olha como tá ficando. Agora é só ir jogando por cima, dando uma apertadinha assim. Que o que não tiver colado vai cair automaticamente. Gente, não sei se vocês estão ouvindo aqui bastante barulho. Meu marido tá em casa, chegou do trabalho, agora as meninas estão fazendo uma festa, gritando. Casa com criança é difícil, não tem um estúdio, você não consegue trabalhar direito, não. Silêncio não é uma dádiva de casa com criança. Eu optei em colocar a serragem em vez do musgo, pelo simples fato do urso ter a mesma tonalidade do musgo, não ia ter contraste de cor, então não ia ficar tão bonito, ficou muito melhor, então eu escolhi o musgo. O musgo não, a serragem. Se você apertar e quando virar não cair, ele tá colado. Daí só esperar secar e aí tá bom, já dá pra você fazer a próxima parte. O que demora nesse trabalho aqui é que tudo precisa secar, então tem que fazer em várias partes. Aqui no vídeo parece que eu tô fazendo rapidinho, mas não é não, gente. Eu comecei hoje 7 horas da manhã, já é quase 6 horas da tarde e eu ainda tô aqui.
A gente para toda hora para esperar secar. Às vezes a gente consegue dar uma secadinha com o secador, adianta, põe no sol. Mas tem coisas que não dá para ir no micro-ondas, né? Já coloquei uma peça de isopor uma vez no micro-ondas. Ela murchou todinha, ficou horrível. Mas eu já usei também isopor no micro-ondas e deu certo. Mas eu acho que eu coloquei pouco tempo. E aí eu ficava abrindo, colocava de novo. Nem sei se pode, gente. Acho que nem pode fazer isso, mas eu fiz pra adiantar um desespero, pra entregar trabalho. Tinha encomenda. Precisava entregar, né? Aí fiz essa loucura, mas deu tudo certinho. Não recomendo fazer, tá? Porque, sei lá, pode ser perigoso. Fui meio doida mesmo, pra adiantar um desespero, a gente faz um monte de coisa. Ó, olha como tá caindo pouco. Quando secar, a gente vai conseguir dar uma batidinha melhor e tirar aqueles que estão só agarrados, mas que não estão colados. Pra mim tá ótimo aqui. Olha que coisa linda. Agora nós vamos fazer as caixinhas de presente da nossa peça. Colei 3 caixas de fósforo com cola quente. Cortei um tecido que consiga embalar essas caixinhas como se fosse um papelzinho de presente mesmo, tá, gente? Esse daí não tem nem como dar medida pra vocês, porque vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, pode embalar uma caixa só de fósforo, pode embalar uma tampinha, alguma coisa assim, uma outra caixinha, então não tem nem como dar pra vocês aí um tamanho. Colocar na posição, passar cola quente e fechar aqui. Pessoal, tem que ficar bem atento que a parte que você for colocar para unir as duas pontas do tecido tem que ficar escondida, então tem que ficar na parte de baixo. Vou colocar aqui a cola. Não tem segredo não, gente, ó, vai só dando uma puxadinha assim para não ficar enrugado, né? Acho que o segredo é esse. Coladinha. Agora nós vamos colocar a fitinha. Peguei uma fita dessa daqui e cortei ao meio. Então eu fiquei com 2 partes dessa. Eu vou selar. Tem gente que gosta de selar com vela. Eu prefiro o isqueiro quando é uma coisa pequena. Agora é só colocar aqui como se fosse um presentinho mesmo. Aqui já deixei preparado um lacinho. Essa parte aqui é muito da criatividade de quem tá fazendo, tá? Você pode usar um monte de coisa, tem esses acessórios de brilho, pérola. Bom, são infinitos os aviamentos, detalhezinhos que você pode colocar. Eu já dei uma adiantada aqui, fiz várias caixinhas. Criatividade é só usar, dá pra fazer o que você quiser. Olha quantos presentinhos, parece até presente de verdade mesmo. Eu amei esse aqui. Charlotte disse que é um bolo. Ou parece aquelas caixas de chapéu antigo, né? Pra fazer aqui a roupinha do nosso ursinho, eu cortei esse tecido xadrez no tamanho de 10 centímetros por 38. Esse aqui vai ser o cachecol do nosso ursinho. Nós vamos dobrar ele aqui, costurar essa parte, virar pro outro lado e finalizar aqui a beiradinha, virando pra dentro, costurando. E aí vira aqui pra dentro, assim. E costura aqui.
Vai fechar, vai ficar bonitinho. Uma tirinha de feltro, que tem aproximadamente uns 2 centímetros nessa parte. E o tamanho aqui é o tamanho da cabeça do ursinho. Cortei um pouquinho maior para sobrar, caso precise. Fiz aqui o pomponzinho para colocar no final do gorrinho. Você pega o garfo aqui e enrola do mesmo jeito que a gente enrolou para fazer os pompons do ursinho. Só que aqui no garfinho, gente, porque o pompom é muito pequeno. Daí você segura aqui e enrola quantas vezes forem necessárias. Eu fiz ali 40 voltas. Acho que nem precisava de tanto, mas eu fiz 40 voltas. Depois, no final, você amarra essa parte aqui. Assim, você vai amarrar aqui, né? Tira, corta um pedaço, amarra aqui. Desse jeito. E daí você tira ele do garfo. Quando você tirar do garfo, você corta essa parte aqui. Você abre as laterais, do mesmo jeito que a gente fez com o nosso pomponzinho para fazer o ursinho. E o gorrinho eu fiz da seguinte forma. Peguei o tecido reto aqui, fazendo um quadrado, né? Dobrei ele assim. E aí cortei um triângulo. Não cortei aqui, cortei aqui. Fiz um triângulo assim. Essa partezinha aqui tem que caber na cabeça do ursinho, tá? Se bem que de qualquer jeito dá. Se ficar um pouquinho apertado, você ajeita na orelhinha. Se ficar largo também, você deixa caidinho. Isso aqui é uma coisa que não vai dar erro. Só costurar. Agora eu vou costurar e volto com ele aqui já pronto. Já costurei o cachecol, o gorrinho. Agora eu vou virar do lado direito. Costurei na mão mesmo. Quando eu colocar na cabeça do ursinho, eu vou deixar a parte da costura para baixo. Então, mesmo que a costura tivesse sido mal feita, tivesse ruim, a gente vai esconder. Agora nós vamos desvirar aqui o cachecol. Usar alguma coisa para desvirar também dá, tá? Tesoura, uma régua, bastão de cola quente. Esse lado aqui eu já costurei, então eu vou precisar fechar só o outro lado. Coloca essa parte aqui pra dentro, viradinho lá pra dentro, pra dar um acabamento bonitinho. Agora é só costurar. Tá aí costuradinho, pessoal. Agora é só dar uma acertadinha aqui. Pode passar também com ferro, que aí ajuda a vincar aqui. Se não quiser também não precisa, tá, gente? É só pra você dar uma assentadinha aqui na costura. Você também pode colocar aquelas pontinhas de lã. Coloca a agulha de crochê, puxa o fio do outro lado e depois dá aquele nozinho. Tipo um nozinho de macramê, também fica fofo. Esse ursinho aqui já andou pela casa inteira hoje. Minhas filhas estão carregando ele pra todo lado. Toda hora elas vêm aqui, pegam o ursinho. Leva pra passear. Eu quero colocar aqui de ladinho. Vou deixar pra começar aqui, porque aí fica pra dentro, fica arrematado bonitinho. Agora nós vamos colar aqui, ó, com a cola quente. Olha, gente, que gracinha que ficou a touquinha. Olha só que coisa fofa. Agora nós vamos fazer a luminária da peça. Seria uma garrafa PET, que eu já cortei no meio. Vou usar só essa parte aqui, bem aqui no meio. Esse aqui vai ser o vidro da nossa luminária. Então, a gente vai medir aqui a altura que a gente quer que seja o vidro. Eu tenho essa tampinha aqui, daquele temperinho em pó, que todo mundo conhece aí. Já sabe, né? Então, coube direitinho a minha vela nele. Eu vou fazer aqui mais ou menos uma altura, mais ou menos até aqui, assim. Vou cortar aqui. Aconteceu um imprevisto aqui. Tentei colar com cola quente, não funcionou. Ela até segurou um pouco, mas aí ela puxa um pouquinho, ela descola. Então, depois eu vim aqui com a nossa bela, velha, linda fita crepe. E aí, dei uma apertada aqui. Ela não vai aparecer, porque a gente vai fazer o acabamento com o feltro. E aí, vai dar tudo sussa. Olha, não vai aparecer a fita crepe. E segurou perfeitamente aqui o nosso acetato. Agora, eu vou colar esse aqui nessa parte, pra esconder aqui a emenda.
E vou colar do outro lado também pra ficar igual, né? Para a parte de cima, eu vou dar uma alinhavada aqui e vou puxar para franzir. Isso daqui vai ser o que vai esconder a cola da cordinha, né? Gente, para a parte de cima, vai ser a tampinha da nossa luminária, eu peguei esse feltro aqui, a gente vai dar uma apertada. O feltro, ele tem uma propriedade que se você apertando ele e apertando ele assim, ele vai mudando de forma, ó, tá conseguindo ver? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar essa puxadinha no feltro e vamos colar nessa meia bola de isopor, que vai ser a tampinha da nossa luminária. Tá com a mão nada, menina. Queimando meus dedos tudo. Pessoal, eu fiz esse saquinho aqui, que é o saquinho do Papai Noel Ursinho. Eu não vi necessidade de fazer o passo a passo não, porque é muito fácil, é só um tecido vermelho, um pedaço. Eu costurei ele aqui, nessa parte aqui e aqui. Depois virei ele pro outro lado. Passei aqui uma lã branca aqui em cima, com uma agulha grossa, fazendo um alinhavo. Essa parte aqui, eu coloquei um pomponzinho, 2 pomponzinhos, né, gente? Desse jeito que a gente fez pro gorrinho. Então, tá pronto o nosso saquinho. É só isso mesmo, não tem dificuldade, então eu nem fiz o passo a passo. Prontas todas as pecinhas, chegou a hora de colá-las sobre a base. Então, nós vamos posicionar item por item em cima da base, do jeito que a gente acha melhor a posição, e depois retirá-las uma a uma, passar cola e devolver para o lugar de origem.
Gente, muito cuidado, porque se você colar errado, ao puxar você vai danificar a peça. Então faça com bastante calma. Não podemos esquecer de colocar um musguinho atrás para tampar os buraquinhos do tronquinho e o rabo do nosso Noel ursinho. E agora nós temos um amiguinho fofo para decorar nossa casa. Para fazer esse Noel ursinho, eu gastei menos de R$30, porque a maioria dos materiais a gente acaba tendo em casa, como jornal, isopor antigo, retalhos de tecido, o que faz reduzir bastante no preço de custo dele. Caso você queira vender, ele pode ser vendido numa média de R$120, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da sua região. Caso você queira fazer para você, eu te garanto que todas as visitas vão amar. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí pra gente e deixa um comentário também falando se você vai fazer e se você fizer, volta aqui também e deixa outro comentário, tá? Espero que o seu fim de ano seja maravilhoso, abençoado e que o ano de 2022 seja de ótimas e maravilhosas vibrações do Criador na sua vida, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.